Bom pessoal, olá a todos. Vamos analisar aqui agora um outro temazinho interessante que eu vi por acaso, né? Eu estava fazendo uma análise aqui do livro de Neemias. Aí eu deparei com essa palavrinha que tem aqui, que eu achei curioso. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Então ele estava onde? Em Jerusalém, aqui dentro do contexto de Neemias. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão. Então isso aqui me chamou a atenção, ó, que ele vai para o lado, né, pela porta do vale, e ele tem uma fonte chamada Fonte do Dragão. E para a porta do monturo, aqui também alguns traduzem como porta de esterco. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Então, se ele está contemplando aqui as paredes queimadas, né, as portas destruídas, a impressão que dá é que ele está em Jerusalém, e ali em Jerusalém tem um local que chama Fonte do Dragão. Aí eu fui analisar o termo, que primeiro ali no hebraico não é bem fonte, né, apesar das bíblias traduzirem assim, mas na verdade seria olho do dragão, que é aqui, ó, Ain, aqui Ra, Tunim. Alguns acreditam que seria uma fonte, né, que pudesse ter um formato de um dragão, por isso talvez ela levasse esse nome, que talvez ela se parecesse com um dragão. Então pode ter a hipótese de ser uma fonte, porque a Bíblia não vai mais além disso, mas também pode ser uma escultura em formato de dragão com algum tipo de fonte, que nem aquelas fontes romanas que nós temos, por exemplo, cavalos, que sai água da boca, né, aquelas coisas. Vocês já devem ter visto, né, como a Fontana de Trevi na Itália. Então, não sabemos, a Bíblia não traz muita informação, mas a maioria acredita, mas também tem o peso da crença, né, que seria uma fonte que tivesse esse formato, uma fonte natural, tá bom? Tanin significa serpente, dragão e monstro marinho. Alguns traduzem até como baleia, mas é o mesmo termo. Ó. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns pontos que aparecem. Ó. Sou eu porventura o mar ou o monstro marinho para que me ponhas uma guarda? Aqui no livro de Jó. Em Jó também diz: irmão me fiz do dragão e companheiro dos avestruzes. É o mesmo termo. Aqui em Salmo diz assim: ó, ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte. Salmo: tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças dos monstros marinhos nas águas. É o mesmo termo que eu já mostrei naquele vídeo, só que é dragão. Monstro marinho, dragão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos. Aqui as Bíblias traduzem baleias, mas é o mesmo termo. Inclusive aqui no Salmo 74, algumas Bíblias traduzem como Leviatã, que nem eu mostrei naquele vídeo. Aqui também caberia a mesma tradução, ó, Leviatã. Isaías 13:22. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais, só que aqui é o mesmo termo, que pode ser serpente no caso, nos seus palácios de prazer, pois bem já perto vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Então aqui uma tradução mais ideal seria serpentes, porque o monstro marinho seria uma serpente marinha, né, um leviatã, então seria a mesma coisa. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o leviatã, serpente veloz, e o leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Ok, então eles acreditavam, né, tinha essa mitologia de um dragão do mar. E que nem eu mostrei naquele outro vídeo, um dragão do mar era Tiamat, que vem da mitologia babilônica, suméria. E por fim aqui em Ezequiel tem uma outra referência bem curiosa, que traz a mesma coisa. Fala e dize, assim diz o Senhor seu Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão que pousas no meio dos teus rios, e que dizes, o meu rio é meu, e eu fiz para mim. Então aqui Deus está se identificando, ele mesmo, como um grande dragão que pousa nos rios do faraó. Curioso, né, pessoal? Aqui, ó. Eis-me contra ti, Deus, né? Eu contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão que pousa no meio dos teus rios. E aí? Será que então por essa identificação aqui de Ezequiel de grande dragão, será então que essa fonte aqui de Neemias não era uma fonte com o formato de um dragão? No Antigo Testamento, Deus é muitas vezes retratado como um Deus irado, que executa vingança contra seus inimigos. Isso é normal. Alguns desses textos empregam a imagem de Deus como um monstro semelhante a um dragão, que deita fumo pelas narinas e fogo pela boca. Porque é o dragão, que é uma criatura mitológica, né, que tem fogo pelo nariz e pela boca, né, sai fumaça, fogo, etc. Para erradicar essa imagética mitológica de Deus, alguns textos foram claramente emendados, ainda nas versões da Antiguidade,
já numa época de monoteísmo avançado. Então o que o autor está abordando aqui? Que alguns textos podem ter sido reeditados para tentar acabar com essa imagem mitológica. Outros foram emendados pelos tradutores da época moderna a partir do século XVI da Era Comum. Por exemplo, em vez de acenderam-se as narinas de Deus, os redatores ou os tradutores do Antigo Testamento escreveram acendeu-se a ira de Deus. Então ele aborda aqui nesse artigo que onde na sua Bíblia está escrito ira de Deus, em alguns pontos, seria as narinas de Deus. Tá? Por exemplo, Isaías 30, 27, apesar de se traduzir por ira, percebe-se, né, que pelo contexto que a palavra adequada seria narinas. Porque fala assim, ó, eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, sendo pesada a sua carga. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. Esse aplicativo aqui é chato de usar, você não pode nem encostar que ele já rola a página toda. Então, como ele fala que a língua aqui do Senhor é pesada, e é como um fogo que consome tudo, né, que destrói, então ele argumenta que aqui seria a sua narina, ó, ardendo na sua narina, inclusive aqui é na, e não na sua ira. Então, seria como uma imagem, como se Deus fosse como um dragão que destrói tudo. Lembrando que isso não tem nada demais, tá, pessoal? Porque era comum dos povos antigos atribuírem características animalescas a divindades. Então não tem nada demais, tá? Em Isaías 42, 25, a substituição não é tão óbvia, mas a palavra narinas encaixa bem no cenário que o dragão Deus deita fogo aos seus inimigos. Ó, por isso derramou, então se derramou é algo que ele jogou, né? Derramou. Sobre eles a indignação da sua ira. Aqui o autor argumenta que seria a indignação da sua narina. E a força da guerra. E lhe pôs labaredas em redor. Se é labaredas é por quê? Porque é fogo, tá? Então algo estava pegando fogo. Porém nisso não atentaram. E os queimou. Aqui, ó. Então quem é que queima? Um dragão. Mas não puseram isso no coração. O texto de Deuteronômio 32, 22 contém também um cenário de fogo e fumo associado à ira, de modo que umas narinas fumegantes combinariam bem mais numa tradução honesta. Ó, porque um fogo se acendeu na minha ira. Peraí, como assim o fogo acendeu na ira? Que poderia ter sido na minha narina. Que seria uma tradução que, segundo o autor, se encaixaria melhor com o texto. E arderá até o mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua colheita. E abrasará, o que abrasará? Queimar os fundamentos dos montes. Então aqui uma tradução mais honesta, segundo esse autor, seria narina. Já em Números 11, 1, mais um episódio de Deus zangado e fumegando pelas narinas. Aqui, ó. E aconteceu que queixou-se o povo, falando que o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. Então como é que você acende uma ira? Aqui ele argumenta que seria a narina. Sua narina se acendeu, que nem um dragão quando fica nervoso. E o fogo do Senhor, aqui ó, fogo, ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Já em Salmos e Samuel é feita uma correta tradução para a palavra narinas. Salmo 18, versículos 7 e 9. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas, aqui a tradução já está como narina mesmo, subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo. Então qual é o ser que sai fumaça do nariz e fogo da boca? É um dragão, que consumia. Carvões se acenderam dele. Ok, dava até para acender carvão. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E o texto de Samuel é parecido com o de Salmo, né? Fala assim, ó. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça das suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. O mesmo padrão, um ser que sai fumaça pelo nariz e fogo pela boca. Carvões se incendiaram dele, olha que nem Salmos. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu sobre um querubim, que é outra criatura mitológica, um querubim. Subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sob as asas do vento. Então o querubim, que é uma criatura alada, tudo bem que ele fala que ele voou no querubim, né? Mas só que o dragão também é uma criatura alada. Então o único ser que sai fumaça pelo nariz e fogo pela boca, e que consome tudo pelo fogo, é o dragão. Então será que realmente nessas passagens eles tinham uma concepção mais mitológica, ou associava a força do dragão à força do Deus de Israel? Porque era muito comum eles usarem simbolismos para se referir à divindade. Ah, nosso Deus ele é destruidor como um dragão. É uma hipótese, tá bom, pessoal? Então analise aí, tirem suas conclusões. Paz a todos.